Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Valcineide e estamos aqui no contraturno para verificar uma coisa muito importante. Vamos à nossa aula? Então, o tema da nossa aula hoje é como medir as coisas. E hoje nós vamos trabalhar algumas unidades de medida padronizada das grandezas: comprimento, massa e capacidade. Então, te convido para aprender essas unidades. Venham comigo! Opa, desculpem, eu estava aqui admirando esse belo bolo de chocolate. Mas prestem atenção, ele deu um trabalho para fazer, mas valeu a pena. Olhem isso aqui. Antes de saborear, eu vou fazer umas perguntinhas para vocês. Para fazer esse bolo, foram usadas unidades e medidas diferentes. Mas essas medidas foram usadas corretamente. Por isso ele ficou assim, ó, perfeito. E se fosse você, saberia usar as quantidades dessas medidas corretamente? Se a sua resposta for não, prepare-se, pois hoje nós iremos aprender juntos como medir as coisas. E para isso, eu vou passar a receita desse belo bolo aqui para vocês, ó. E eu quero que vocês observem as unidades que foram usadas. Por exemplo, aqui foram usados xícara. Isso é uma unidade de medida. Mas na cobertura foram usadas outras unidades de medida. Por exemplo, tem aqui, ó, grama, tem aqui ml, que isso é mililitro, e aqui na forma está falando que o diâmetro é 22 centímetros. O que significa isso? Será que são todos iguais? Então preparem-se que eu vou ali comer um pedaço desse bolo e já volto. Aguardem! Voltei! Então, vocês viram na receita que nós estávamos falando de algumas medidas. E essas medidas estavam mensurando grandezas. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, quantificado. Como, por exemplo, vocês viram lá a medida xícara. Estava medindo o trigo, estava medindo o açúcar. E quando eu me refiro a esses objetos sólidos, a grandeza que eu estou me referindo é a massa. Mas existiam lá também outras grandezas. Por exemplo, o leite e o creme de leite estavam sendo medidos por ml, mililitro. E quando eu falo de objetos líquidos, a grandeza que eu estou me referindo é a capacidade. E existia também mais uma grandeza presente na receita, como por exemplo 22 centímetros, que era o tamanho da forma. E quando eu falo de tamanho das coisas, eu estou me referindo a comprimento, como por exemplo o tamanho aqui do meu cabelo, a altura, tudo isso eu estou me referindo a tamanho, então a grandeza é comprimento. Então, para ficar na sua mente, não esqueça, a grandeza é aquilo que pode ser quantificado e as unidades é aquilo que eu uso para medir essas grandezas, ok? Observem aqui comigo, nos primórdios não existiam as unidades padronizadas. Então, eles usavam medidas não convencionais, como, por exemplo, o palmo. Eu acho que você já mediu alguma coisa com o palmo da sua mão, certo? Mas também existem outras medidas não convencionais, como os passos. Eu acho que você também já mediu aí o campinho com passos, né? Mas essas medidas não davam certo, assim como também a polegada. A televisão até hoje, né, você compra por polegada, mas não dava certo. Então, o que aconteceu? Os egípcios criaram uma unidade padrão, que é chamado cúbito padrão, que é esse pedaço de madeira aqui. Mas é muito difícil ficar carregando esse pedaço de madeira para cima e para baixo para medir as coisas. Então, depois de muito tempo, existiram então e organizaram um sistema internacional de medidas. E isso é padronizado e é o que nós iremos aprender hoje. Atenção aqui, alunos! Com os sólidos, nós usamos outras unidades de medida. Por quê? Porque aí nós iremos nos referir à grandeza massa. Quando você vai ao supermercado, por exemplo, você olha a prateleira, a maioria dos alimentos estão em quilo, como o arroz, o açúcar, todos esses alimentos são vendidos por quilo. A sua massa corpórea também, o que a gente usa para medir? O quilo. Você sabe quantos quilos tem? Mas, pensem comigo aqui e observe que a unidade padrão de massa não é o quilo,
é uma unidade menor, é o grama. Como vocês podem ver aqui, as embalagens de sardinha, as embalagens de extratos de tomate, elas têm lá a unidade grama, porque é menor que o quilo. Ou seja, o quilo dividido em 1000 partes forma o grama. Então, para ficar aí na sua mente, 1 quilo é igual a 1000 gramas, certo? Olhem comigo essa situação de Mariana. Ela foi comprar 1 quilo de café a pedido de sua mãe no mercadinho que fica em frente de sua casa. Porém, quando chegou lá, não encontrou pacotes de 1 quilo. Só tinham pacotes como nós veremos na imagem. Observem que o pacote que vai aparecer aqui, ele tem 250 gramas. Então, eu pergunto, quantos pacotes desse tipo Mariana terá que comprar para levar a quantidade que sua mãe pediu? Então, nós já sabemos que 1 quilo é igual a 1000 gramas. Então, se tem pacote de 250, nós podemos somar os pacotes até formar 1000 gramas, que é 1 quilo. Ou seja, 250 gramas mais 250 gramas mais 250 mais 250, nós temos o total aí de 1000 gramas, ou seja, 1 quilo. Então, a Mariana terá que levar 4 pacotes de café para formar 1 quilo, ok? Continuando, observem aqui comigo que existem alguns objetos que usam uma unidade que é menor que a grama. Como, por exemplo, olha esse comprimido aí, ó. Esse comprimido, a unidade que nós usamos para medi-lo é menor que o grama, é chamado miligrama. Ou seja, é o grama dividido em 1000 partes. Então, 1 grama é igual a 1000 mg. Se esse comprimido possui 70 mg, quanto equivale em grama? Então, vamos fazer a divisão. 70 miligramas dividido por 1000, porque lembre-se aí, primeira linha, ó, 1 grama é igual a 1000 miligramas. E na divisão por 1000, se são 3 zeros, você vai correr para a esquerda 3 casas. Então, o resultado é 0,07 gramas, ok? Então, acompanhe aqui comigo para ficar gravado na sua mente. Para a gente transformar as medidas de massa, nós vamos transformar de quilo para grama, nós vamos multiplicar por 1000, porque 1 quilo é igual a 1000 gramas. E de grama para miligrama, nós também iremos multiplicar por 1000. Caso contrário, e se for da unidade menor para maior? Se for de miligrama para grama, nós iremos dividir por 1000. E de grama para quilograma, nós também iremos dividir por 1000. Então, anotem isso. Agora nós iremos falar sobre a grandeza comprimento. E como vocês já aprenderam, se refere ao tamanho das coisas, como, por exemplo, a minha altura, as dimensões dessa sala de aula. Então, quando eu falo de comprimento, a unidade padrão de comprimento é o metro. Essa trena aqui tem 1 metro. E esse metro, às vezes, é inviável para medir coisas pequenas. Então, o que acontece? Esse metro foi dividido em 100 partes, que é o centímetro, e depois em 1000 partes, que é o milímetro. Como vocês podem ver, os números grandes são centímetros e os pequenos são os milímetros da régua, ok? Mas para grandes distâncias, existe uma outra unidade que é 1000 vezes maior que o metro. Por exemplo, de Manaus a Iranduba, a distância aqui, ó, 41 quilômetros. Então, para grandes distâncias, é o quilômetro. E 1 quilômetro é igual a 1000 metros, ok? Olhem o exemplo desses 2 jovens. Jorge e Lucas foram caminhar. Jorge caminhou 3.750 metros e Lucas caminhou 3,6 quilômetros. Quem foi mais longe? Para responder essa pergunta, nós precisamos primeiro passar todas para a mesma unidade. Então, nós podemos passar tudo para metro. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, nós vamos calcular quanto que Lucas percorreu em metro. Se ele percorreu 3,6 quilômetros e 1 quilômetro é igual a 1000 metros, então eu vou multiplicar 3,6 por 1000, que isso é igual a 3.600 metros. Então, agora comparando, quem percorreu mais? Jorge percorreu 3.750 metros
e Lucas 3.600 metros. Então, é claro que Jorge caminhou mais. Olha essa conversa entre um papagaio e uma arara. Leiam comigo. Qual sua altura? Eu tenho 750 milímetros. Amiga, trocar a unidade de medida não te deixará mais alta. Mesmo assim, eu ainda sou mais alta que você, finaliza a arara. E eu pergunto para vocês, o que o papagaio quis dizer quando falou que trocar a unidade de medida não deixaria a arara mais alta? Pensem comigo, o que isso quer dizer? Vou colocar aqui 750 milímetros. Lembre-se que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, se são 750 milímetros, isso é a mesma coisa que 75 centímetros, ó. Então, é o mesmo. E passando para metro, lembre-se que 1 metro é igual a 100 centímetros, que é igual a 1000 milímetros. Então, quando a gente divide 750 milímetros por 1000, vai dar 0,75 metros, ó. Então, observando aqui, ó, lembre-se que essa medida é uma medida pequena, por isso que não mudou nem nada na arara, tá? Então, mudar a unidade de medida não adianta, porque continua com a mesma medida. Acompanhe comigo. Para transformar as unidades de medida de comprimento, fazemos como nos mostra aqui, ó. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, quando eu quero passar a unidade de quilômetros para metro, eu vou multiplicar por 1000. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, de metro para centímetro, nós multiplicamos por 100. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, de centímetro para milímetro, multiplica por 10. E se for o contrário? Se for de milímetro para centímetro, então, nós vamos dividir por 10. De centímetro para metro, nós vamos dividir por 100. E de metro para quilômetro, nós vamos dividir por 1000. Então, anotem isso aí. Agora, nós vamos falar sobre a grandeza capacidade. E como vocês viram anteriormente, é aquilo que mensura os líquidos, ok? Quando for líquido ou gases, nós vamos usar a capacidade. Observem aqui, ó, tudo isso nós compramos por líquido. E nas caixinhas ou nas embalagens de refrigerante, você verifica que lá tem uma unidade, que é o ml. Mas o que é isso? Vou já falar. A unidade padrão de capacidade é o litro. E o ml, o nome é mililitro, significa que é o litro dividido em 1000 partes, por isso, mililitro. Então, vamos ao exemplo aqui, ó. Observem, esses copos de suco, cada um deles tem 200 ml. Então, para a gente formar 1 litro, quantas embalagens dessas seriam necessárias? Então, se 1 litro é igual a 1000 ml e essas embalagens aqui são de 200 ml, basta eu multiplicar, ó, 5 embalagens dessa vai formar 1 litro. Por quê? Vamos aqui na telinha, porque 5 vezes 200 é igual a 1000 ml e 1000 ml é 1 litro. Ou então você pode ir somando de 200 em 200, que você vai chegar em 5 embalagens, ok? E 5 embalagens é igual a 1 litro. Leiam comigo. Em um mercadinho, encontram-se 2 tipos de leite, como podemos verificar na figura. Então, aí nós temos uma caixinha de leite integral, que ela é de 500 ml, e uma de desnatado, que é igual a 250 ml. Então, continuem acompanhando aqui comigo. Marcela irá comprar 2 litros de leite desnatado. Qual o número de caixas desse leite que ela terá que levar? Se fosse você, como resolveria essa situação? Observem aqui comigo. Lembrem-se que 1 litro é igual a 1000 ml. Então, eu posso ir somando as caixinhas. Então, 250 mais 250 mais 250 e 250, isso forma 1000 ml. Então, para formar 1 litro, serão necessários 4 caixinhas de leite desnatado. Mas ela quer 2 litros, então só é a gente repetir essa mesma sequência. Mais 4 caixas de 250 ml que formam o outro litro. Então, para 2 litros, ela vai precisar levar 8 caixinhas de leite desnatado.
Entenderam sobre as unidades de medida? Então, acompanhe aqui comigo. Nessa aula, nós vimos a grandeza de comprimento, nós trabalhamos as seguintes unidades: quilômetro, metro, centímetros e milímetros. A grandeza massa, nós trabalhamos as unidades de quilo, grama e miligrama. E a grandeza capacidade, nós trabalhamos as unidades de litro e mililitro. Então, agora vamos ao nosso aplicando. Leiam comigo o nosso aplicando. Relacione cada grandeza às suas unidades de medida representada nos objetos e assinale a alternativa que sinaliza a correspondência correta. Acompanhando aqui, então, nós temos as grandezas, comprimento, massa e capacidade. E abaixo nós temos as imagens que nós iremos relacionar a cada grandeza. Então, a primeira imagem é uma criança aí medindo a sua altura. E quando eu me refiro a tamanho das coisas, eu estou falando do quê? Estou falando da grandeza comprimento. A segunda imagem é o peso de um bebê. Está indicando aí 3,2 quilos. Então, quando eu me refiro a quilo, a grandeza que está relacionada é a massa. A terceira figura é o queijo. E quando nós compramos queijo, objeto sólido, a gente compra ele em grama ou em quilograma. Então, a grandeza relacionada aqui é a massa. E a terceira é uma caixa com água. Então, quando eu falo de objetos líquidos, eu estou me referindo a que grandeza? Eu estou me referindo à capacidade. E a última é uma lata de refrigerante. Então, se eu estou me referindo a líquido também, a grandeza é a capacidade, ok? Espero que vocês tenham entendido. Então, alunos, aqui nós temos um quadro com a revisão da nossa aula de hoje. Então, não esqueçam das grandezas e as suas medidas, ok? Então, nós verificamos hoje a grandeza comprimento, massa e capacidade. E aqui abaixo estão todas as unidades de medida. E essas unidades nós usamos muito no nosso dia a dia. Então, não esqueçam de cada uma delas, ok? Também não esqueçam de acessar os exercícios do nosso caderno digital. E eu fico por aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau!